Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula do nosso livro? Conhece a Bíblia fazendo arte? Olha só! A aula de hoje está muito legal e vai falar sobre a profissão de pedreiro. Você conhece algum pedreiro? Eu conheço um monte, eu tenho vários tios que são pedreiros. Mas como que era essa profissão na época, antigamente, lá nos tempos da Bíblia? Olha só, a Bíblia também fala sobre essa profissão. Pega a sua Bíblia e abra em Lucas, capítulo 6, no verso 48. Pegou? Lá diz o seguinte: ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Olha só que legal, né? Então, se o pedreiro é bom, se o pedreiro construiu a casa, no alicerce firme, o que vai acontecer com a casa? Ela vai permanecer forte. Então a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre como que era essa profissão, criança. Os pedreiros, eles eram ajudantes, sabe de quem? Dos carpinteiros, lá nas construções antigamente. Os israelitas, eles aprenderam esse ofício, né, esse trabalho, sabe com quem? Com o povo fenício, depois de ocuparem então as terras de Canaã, ou seja, depois que atravessaram o deserto, depois que atravessaram o Mar Vermelho, quando conquistaram a Canaã, aí eles aprenderam esse ofício, porque antes o povo de Israel morava embaixo do quê? De tendas. Muito bem. O trabalho de alvenaria naquela época, crianças, começava pelas fundações. As escavações, elas eram preenchidas com rocha e cal e depois deixavam um tempo para assentar. Em seguida, as paredes principais, elas eram construídas sobre o quê? Sobre as fundações. Para construir um edifício, blocos de siltito, que é essa rocha sedimentar aqui, eram cortados. Essa rocha, ela era menos rígida quando ela era cortada lá no subsolo, pois ela endurecia com o contato com o ar. Então, olha só todo o cuidado que eles tinham que ter para cortar as rochas, para construir as coisas. Quando o Templo de Salomão foi construído, as pedras, elas eram finalizadas lá na pedreira, onde então se conseguia um acabamento mais preciso, mais bonito, mais perfeito, pois os blocos acabavam tendo menos resistência lá na pedreira. Outra curiosidade interessante, crianças, é que o muro ele era construído na vertical, usando a cana e o fio de prumo. E a cana, ela media aproximadamente 3 metros. Vocês encontram essas informações lá no livro de Ezequiel, no capítulo 40, no verso 5. Uma curiosidade muito interessante é que naquela época, a maioria das casas eram feitas, sabe com o quê? Com tijolo feito de barro, que eram feitos em formas de madeira e deixados então para secar ao sol. Olha só que legal como que é um tijolo de barro. Até hoje existem algumas construções que são feitas com esse tipo de tijolo. O pedreiro, ele também fazia celeiros, poços, cisternas, prédios, arcos, estradas e aquedutos. Sendo que os arcos, estradas e aquedutos eram coisas típicas de construções da época romana, ou seja, dos romanos. O arco, ele tinha uma pedra principal em seu centro que sustentava então toda a construção. Olha só que interessante. Em Atos, capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Olha só que referência interessante, né? Jesus, ele sempre usava, né, as coisas ao seu redor, do cotidiano das pessoas, para mostrar, né, para ensinar importantes lições.
E lembra que eu falei que tinha uma pedra no centro do arco para sustentar, né, todo o arco? Então, Jesus, ele é a nossa pedra angular. Ele é a nossa sustentação. Olha só que interessante, né? Sem ele, nós, caímos. E olha só que interessante, crianças. Muitas dessas coisas ainda podem ser vistas hoje em dia. Como eram usadas pedras para fazer essas construções, muitas delas ainda hoje podem ser visitadas, como olha só essa construção lá do tempo bíblico. Muito interessante, né? Agora, fiquem com o Jonathan para a experiência. Tchau, pessoal! Fala, super aventureiros! Olha só, os pedreiros na época utilizavam vários materiais. Eles usavam argila, eles usavam gelo, barro. No meu caso aqui eu vou usar argila, tá? Ó, para você montar aqui você pode, né, primeiro tirar um pedacinho, sempre molha também para manter úmido e ficar mais fácil de moldar, tá bom? No caso aqui eu vou tentar fazer uma carinha, mas você pode montar uma saboneteira, você pode montar um murinho, uma casinha. Quero ver como vai ficar o de vocês, hein?